Ok, queridos, nós estamos aqui para a transmissão de mais um estudo bíblico. Estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Efésios, quando vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos trabalhando sobre a família cristã. Falamos na última sobre a submissão da mulher ao esposo e trabalhamos também com a questão do dever do marido amar as suas esposas. Então vamos lá, queridos, vamos lá. Você está com a sua Bíblia aberta aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 26 e 27. Esses versículos dizem assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bom, o que nós temos aqui nesses versículos é um chamado para vivermos em santidade dentro de casa. Ou quando você fala, queridos, em noiva, todas as noivas são bonitas, não é? Dizem que não existe noiva feia. Agora, quando se trata de beleza de uma noiva, Paulo mostra que a igreja, nesse requisito, ela é insuperável, né? Não tem noiva tão bonita como a igreja. Nenhuma dessas noivas, por mais bela que seja, nenhuma delas vai se aproximar em termos de beleza da noiva. É o que vai dizer aqui, né? Uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, diz sem defeito. Esta noiva não tem defeito. Muito bem. Então vai dizer que essa noiva aqui, ela foi santificada, purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Essa purificação de água está fazendo referência ao batismo. No fato do batismo, nas águas batismais, nós fomos regenerados, nós fomos transformados, recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo agiu por nosso meio. Então, esse batismo nas águas está representando a purificação que nós recebemos em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, removeu toda a sujeira, todas as manchas, todas as impurezas. Então, Deus vê hoje a igreja, uma igreja pura, uma igreja lavada, santificada. E é isso que nós encontramos lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, quando diz: não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, esse lavar aqui fez com que a igreja, como noiva do Senhor Jesus, seja uma igreja gloriosa, linda, né? Dela não há defeito de forma alguma, de natureza alguma. E a aplicação desta mensagem, queridos, está no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Assim, o versículo 28, a aplicação disso. Então, qual é a aplicação efetiva aqui para os maridos? Da mesma forma que Jesus morreu pela igreja, derramou o seu sangue pela igreja, Jesus foi até a morte por amor à igreja. Então, que os maridos, com este amor, com o amor dessa mesma dimensão, ele precisa se entregar em favor da sua esposa, protegendo a esposa, santificando a esposa, cuidando da esposa. E ele diz assim, olha, quem ama a si mesmo, ama a sua própria esposa.
Então, o que Cristo fez pela igreja é o que o marido deve fazer pela sua esposa, pelo seu lar, pelo seu casamento, mesmo porque esse casamento é um símbolo de Cristo, a igreja, a união legítima de um homem com uma mulher, aqui santificado por esses laços conjugais, simboliza a união de Cristo e a sua igreja. A grande característica, queridos, desta família se expressa com a palavra aliança. A aliança está por toda a Bíblia. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Israel. Deus não vai quebrar essa aliança com Israel. Deus fez uma aliança com a igreja. Deus não vai romper essa aliança com a igreja. Então, esta aliança feita nesta união aqui, meus queridos, mostra a santidade deste casamento. Não é? É nela que a gente deve trazer princípios, valores. É nesta união que nós devemos espelhar a santidade de Deus nas nossas decisões. O esposo precisa cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O cuidado que a gente vê hoje retrata essa grande realidade? Você vê esposas tomando decisões alheias aos seus maridos. O que faltou para Adão cuidar da sua esposa para que ela rompesse limites? Será que Adão não cuidou da sua esposa para que ela rompesse limites? Você vê tantos outros exemplos dentro da Bíblia. Jezabel tomando algumas decisões debaixo da tutela do marido. Será que Acabe não deu conta de cuidar da esposa para que ela não fosse tão longe em algumas decisões? Então, querido, a gente percebe que esse amor do marido visa proteger a mulher para que ela, de repente, não tome decisões que sejam totalmente arbitrárias e venham representar um prejuízo para a igreja. O marido é o sacerdote da casa. O marido exerce o governo do lar. O papel da liderança cabe a ele. E tudo que a mulher fizer, está fazendo debaixo da autoridade dele. Tá? Se ele concorda, se é isso que ele acha que deve ser feito, se a mulher está indo na direção certa, se ela toma decisões corretas, ela está tomando debaixo da autoridade do seu esposo. E se ele for negligente com a família, com o governo da família, é bem provável, querido, que outras forças assumam o governo do seu lar. Está aí a televisão, com seus programas, está a televisão aí com as suas novelas, está a televisão com seus ensinamentos, com os falsos mestres, estão aí para assumir o governo da casa, o governo da mulher, o governo do filho, a televisora está aí. Nós temos uma pleiade de mestres, de líderes na televisão para trazer influência para a nossa casa, para o nosso lar. Isso debaixo da autoridade do marido. Cabe o marido saber se o que está trazendo para dentro de casa, se deve, se não deve, se é correto, se é falso. Não é? O resultado, se o marido for negligente, o resultado pode ser uma família cada vez mais distante dos propósitos de Deus. A postura de Cristo é desafiar o marido a exercer um governo inspirado no governo dele sobre a igreja. Como é o governo de Cristo? Visa santificar a igreja, fortalecer a igreja, edificar a igreja,
para que a cada dia que passa, ela fica com cara de igreja, de corpo de Cristo, tá? Assembleia legítima de Deus. Mas eu te levo agora para o versículo 31, e preste atenção no versículo 31. Quando diz assim, vamos lá no versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Onde Paulo vai buscar isso aqui, queridos? Paulo vai buscar isso aqui lá em Gênesis. No propósito de Deus para o casamento. Qual é o propósito de Deus para o casamento? Aqui tem uma palavra dura. Aqui tem uma palavra que muita gente vai sentir desconfortada em ouvir. O homem se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Uma união monogâmica, uma união permanente, uma união duradoura, uma união una e uma união indissolúvel. Aqui você não tem como quebrar este vínculo. Ele é tão profundo e inacessível para ser rompido que o livro de Gênesis traz a ilustração de uma mulher tirada da costela de Adão. Ela foi extraída lá das entranhas de Adão. Ela foi tirada do DNA de Adão. Ela traz aqui, meus queridos, uma configuração tão íntima que se você quiser romper essa união, ela não tem mais volta. Essa união aqui não tem mais volta. E Paulo, para falar sobre uma harmonia duradoura, permanente dessa união, ele recorre às origens. Ele vai lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo exige a construção, o rompimento de laços fortes, laços de carne e sangue, laços familiares. Deixa o homem, pai e mãe. Então tem laços que você, para construir, você tem que romper outros. Se a gente não romper alguns laços, você não consegue construir outros. Por exemplo, esses laços familiares, eles são fortes demais. Mas eles precisam ser rompidos. Afinal de contas, qual a idade com que as pessoas se casam? Vamos trazer para a nossa época. Um jovem aí com 25 anos, uma moça com 22, 23 anos, estão se casando. Queridos, isto representa esse passado de 22 anos, de 25 anos, representa um tempo na construção de laços familiares. Como que você vai romper mais de 20 anos de história? Mas você tem que se desprender dessa história para construir uma outra. Deixa o homem, pai e mãe, e deixar mesmo. É um deixar emocional, é um deixar geográfico, é um deixar financeiro, é um deixar emocional, é um rompimento para que você possa ter liberdade de construir laços mais fortes ainda. E esses laços precisam ser tão fortes que pode passar o tempo que for. O tempo não tem condições de enfraquecer esses laços. E aí diz assim, e se tornarão os dois uma só carne. Quero te fazer uma pergunta. Tornarão os dois uma só carne até quando? Até que surja a primeira briga? Até que surja o primeiro desentendimento? Até que surja a primeira contrariedade? Primeiro desgosto? Até quando vai se tornar uma só carne? Até que o homem encontre uma mulher mais engraçada, que seja mais interessante? Ou até que a mulher encontre um homem que seja mais interessante?
Até quando os dois vão se tornar uma só carne? Aqui a gente não vai ter o tempo para fazer uma discussão ampla. Mas, queridos, quando levaram essa questão para Jesus, lá em Mateus capítulo 19, por que Moisés permitiu, mandou dar carta de divórcio? Permitiu o divórcio? Jesus abandona Moisés e vai lá para o livro de Gênesis. Vai para o princípio, vai para a origem, como Paulo aqui também faz. Jesus disse: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Então Jesus não quer nem saber de Moisés. Jesus quer saber a origem, como Deus colocou a questão no princípio. E o que está em vigor não é o que Moisés determinou debaixo da lei, da dureza de coração. O que está em vigor é o que Deus determinou, porque os planos de Deus são eternos. Os propósitos de Deus são eternos. O verbo unir deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, e a mesma coisa é verdade para a mulher. Queridos, está dizendo que essa união é tão forte. É mais ou menos assim. Você pega uma peça e se une a outra. Uma peça que vai e solda uma peça na outra. Uma peça que vai sofrer uma tensão muito forte, uma pressão muito forte. Então, essa peça que foi soldada, grudada, cimentada uma na outra, para sofrer pressão e resistir toda e qualquer pressão, a ideia que se tem é essa. Essa peça pode quebrar em qualquer lugar, menos na parte soldada. Ela pode quebrar em qualquer lugar, menos na solda. Então, essa é a ideia que nós encontramos aqui no texto. Casamento permanente, indissolúvel, duradouro, uno, monogâmico. Casamento é um, lá na origem. Então, aqui não há possibilidades de rompimento, porque essa união é muito sólida. Os dois serão uma só carne. E aqui Paulo usa a linguagem, um só corpo. Pronto. O corpo da mulher fundiu no corpo do homem e agora você não tem mais como saber o que é o esposo ou o que é a esposa. Teologicamente você não sabe. É mais ou menos como você pegar duas batatinhas, são duas batatinhas. Você cozinha as duas batatinhas e você vai fazer um purê. Amassa uma e agora eu quero que você separe uma batata da outra, daquele purê. Meus queridos, esse é o aspecto uno do casamento. Torna-se um corpo e você não sabe ali quem é a mulher, quem é o homem, em razão da identidade dos dois. Naturalmente, quando fala assim, deixar pai e mãe, não está dizendo que você tem que desprezar pai, isso não passa pela irresponsabilidade de abandonar o pai. É que esta união ultrapassa qualquer sentido de importância, não é? De valor. Por mais carinho que você tenha com seus pais, mas esta união agora, o foco nosso é nessa união. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, queridos? Paulo está dizendo, quando ele reporta a Gênesis, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornar os dois uma só carne, ou um só corpo, casamento é para sempre. No plano de Deus, não existe divórcio com possibilidades de novas núpcias. Na Bíblia não existe possibilidade de casamento
com novas núpcias. Jesus vai falar disso em Mateus 5, vai falar em 19, vai falar em Marcos capítulo 10, vai falar em Lucas capítulo 11, vai falar em Romanos no capítulo 7, vai falar em 1 Coríntios no capítulo 7. Essa ampla explanação, casamento, só a morte quebra o vínculo conjugal do casamento. Única e exclusivamente a morte. Não tem como quebrar o vínculo conjugal sem a morte de um dos consortes. Bom, como o alvo da nossa aqui não é discutir sobre divórcio, e muito menos divórcio e novas núpcias, eu te levo agora, irmão, para o capítulo 6, tá? Os versículos 1 a 3. E aqui tem uma palavra muito oportuna, nesses 3 versículos, quando Paulo diz assim, é uma palavra de filhos e pais, né? Filhos para os pais e os pais para os filhos. Que ensinamento nós temos aqui nesses relacionamentos que hoje são tão fracos entre pais e filhos, são tão distantes. Uma coisa é você ter seu filho na infância, o mundo deles é o colo do pai, o universo deles é o colo da mãe, e por aí para. Outra coisa que é de você ter filho adolescente. Criar um bebê é uma coisa. Relacionar-se com o bebê é uma coisa. Relacionar-se com filho adolescente é outra. Relacionar-se com filho jovem, especialmente se já tem 18 anos, ou de repente tem seus 21 anos e acha que tem direitos, que são autônomos, que são donos da sua vida, reivindicam liberdade, têm toda a liberdade, eles não estão aí para o que os pais estão dizendo. Se não estão aí pelo que os pais estão dizendo e ensinando, muito menos pela igreja. Se eles não reconhecem a autoridade dos pais, pode ter certeza de uma coisa: eles nunca vão reconhecer a autoridade espiritual. Se eles ainda não entenderam o que é uma autoridade natural, de quem os trouxe ao mundo, de quem cuidou, de quem alimentou, de quem protegeu, de quem investiu, 24 horas por dia, se eles não reconhecem essa autoridade natural, você acha que esse filho vai reconhecer a autoridade dentro da igreja? A autoridade espiritual? Vamos lá? Capítulo 6, 1 a 3. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É a razão do que eu disse aqui. É justo mesmo. Olha, você tem seu filho. Você trouxe esse filho ao mundo. Você cuida desse filho desde o primeiro dia de nascimento. Você cerca esse filho de cuidado, de amor, de carinho. Você faz todo o investimento nesse filho. Você trabalha, morre de tanto trabalhar por causa desse filho. A Bíblia diz, olha, é justo que esse filho reconheça o amor sacrificial dos seus pais e sejam obedientes. Primeiro mandamento, obedecer os pais. Segundo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então você quer sucesso na sua caminhada? O filho quer vitória na vida? Quer que as coisas boas aconteçam? Elas precisam acontecer primeiro em casa, em termos de obediência e de respeito. E aí eu vou trazer o texto paralelo de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Queridos, quando nós trouxemos aqui a palavra de submissão da esposa, inclusive traz também essa expressão em tudo, a obediência dos filhos ao pai aqui não é submissão, aqui é obediência, né? A esposa deve submissão, o filho deve obediência. Mas aqui diz, sede obedientes em tudo. Mas em tudo que seja justo, que seja moral, que seja correto. Em tudo que vai visar o desenvolvimento desse filho, crescimento desse filho, desenvolvimento na sua vida moral, o desenvolvimento, o crescimento da sua vida espiritual, de questões que estejam completamente longe do certo e do errado. Agora, se o pai, se a mãe estiver envolvido em questões ilícitas, em questões duvidosas, ilegais, os pais não vão querer envolver os filhos numa roubada dessa, né? Então, da mesma forma que a mulher tem que estar submissa ao seu marido, naquela forma como foi aqui colocada na aula anterior, da mesma forma os filhos. E o propósito aqui, quando Paulo está dizendo sobre a obediência dos filhos, meus queridos, está dizendo assim, que o propósito do pai é criar os seus filhos dentro de princípios de respeito e de legalidade. Não é que o filho tem o dever de uma obediência cega, irresponsável, que se envolva com questões vergonhosas. Porque a nossa consciência de submissão, de obediência a Deus, ela vem em primeiro lugar do que uma obediência aos pais. Cabe muito bem aqui aquela expressão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em questões morais, a nossa paternidade espiritual está acima de uma paternidade humana. E a mesma palavra que nós demos lá sobre a mulher, nós damos aqui sobre os filhos. Paulo está escrevendo para quem, queridos? Paulo está escrevendo para crentes, pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas que têm o temor de Deus. Então, um pai, uma mãe que tem temor de Deus, que conhece a revelação de Deus, que estão inseridos dentro de uma aliança com Deus, eles não vão expor em nenhum momento o seu filho. Eles não vão expor a consciência desse filho, a dignidade desse filho, o caráter desse filho. E a autoridade não é uma coisa que a pessoa chega e impõe. Autoridade e respeito, queridos, são conquistados. Olha, é tão bonito, mas é tão bonito. Quando a gente vê assim, pessoas falando, olha, eu aprendi a ser honesto com meu pai. Eu aprendi a ser honesto com a minha mãe. Não roubar, eu aprendi dentro de casa. Então, tem valores que as pessoas aprendem dentro de casa, mesmo se este lar não é cristão. Mas se tem princípio de moralidade, você vai ver o testemunho desses filhos amanhã. Não, eu ensinei a não mentir, foi dentro de casa. Quando a gente mentia, era punido. Meus pais sempre diziam que é errado mentir, é errado apropriar daquilo que não é nosso. Eu não vou me envolver em práticas ilícitas, porque eu aprendi esse recurso, esse valor, lá dentro de casa. Isso é muito bonito, não é? É muito bonito. Então, meus irmãos, a autoridade não pode ser exercida com hipocrisia. Valores a gente recebe lá no berço. E aí diz assim, né? Paulo aqui em Efésios diz, obedecei aos vossos pais.
Lá em Colossenses diz, porque é agradável a Deus fazer o cumprimento dessa palavra. Então é fácil a gente entender. É fácil entender, queridos, porque a Bíblia diz que isso é justo, porque isso é agradável a Deus, é muito fácil entender. Porque, veja só, nesse contexto, a obediência dos filhos a pai é algo moralmente justo, porque segue uma ordenança divina. E a gente está entendendo que esses pais aqui têm a mente de Cristo. E isso é moralmente justo. Não é apenas justo, é moralmente justo. Mas essa obediência dos filhos, ela é socialmente correta. Por quê? Porque os pais vão exigir dos filhos só coisas que serão impactantes diante de uma sociedade. Ele quer ver seu filho espelhando na sociedade um padrão que seja o mais alto possível. Essa obediência, ela é beneficentemente correta. Por quê? Porque os resultados dessa obediência serão os mais nobres, serão os melhores. Essa obediência dos filhos ao pai, ela é biblicamente correta, porque ela está ao longo de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai entender esses valores. Essa obediência é legalmente correta, porque ela tem o apoio das Escrituras. E, finalmente, essa obediência é naturalmente correta, porque segue leis naturais, né? De pessoas que têm compromisso com a história, que têm compromisso com a vida, que têm compromisso com esses valores e esses princípios morais. Então tem todas essas nuances, né? Ela é moralmente justa, socialmente correta, beneficentemente correta, biblicamente correta, legalmente correta e naturalmente correta. Por isso, Paulo diz lá em Colossenses que esta obediência é grata diante de Deus. Muito bem, eu vou te levar agora, irmão, para o versículo 4. Se deu uma palavra para os filhos, agora vem uma palavra para os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o texto paralelo, lá em Colossenses 3:21, diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Guarde essa palavra. Não provoque seus filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. E lá, e aqui em Efésios, para que eles não fiquem irados, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, a relação cristã ideal entre pais e filhos pode ser facilmente entendida, primeiro, na palavra obediência dos filhos, e pode ser visto também no equilíbrio dos pais. O filho não pode ser rebelde, mas o pai não pode ser excessivo, severo das suas exigências com os filhos, porque essa severidade excessiva dos pais pode levar os filhos à ira ou pode levá-los ao desânimo. A gente precisa entender como pai, eu sou pai de 4 filhos, e nós precisamos entender que os nossos filhos têm sentimentos, os nossos filhos têm inteligência, os nossos filhos sabem discernir o certo do errado, pelo menos têm o dever de saber se nós fomos bons mestres ao longo da vida com eles. Então eles têm alma, eles têm emoção, eles têm sentimento e eles têm inteligência. Filho sabe
quando o pai erra por excesso, quando o pai está sendo severo demais, está sendo injusto. Os filhos têm inteligência para discernir isto. E essa alma que os filhos têm, e essa inteligência que os filhos têm, queridos, vão exigir dos pais muita sensibilidade, discernimento na construção desse relacionamento no dia a dia com os filhos. Esse autoritarismo dos pais, me permita dizer isso, o autoritarismo dos pais é tão perigoso quanto a permissividade dos filhos. Essa liberdade exagerada que os filhos querem. Essa orientação dura, exagerada, severa, excessiva, ela é tão perigosa quanto esse anseio que o filho tem pela liberdade de ser e pela liberdade de fazer as coisas que eles querem. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Uma via de mão dupla. Ela vai e vem. Ela precisa vir corretamente na forma de submissão e de honra, mas ela precisa ir dos pais para os filhos em termos de inteligência, de discernimento, de equilíbrio e de bom senso. Você já ouviu falar que quando a gente espreme demais, sai pelos dedos? Então pode ser bem pior, né? Você apertar demais, aperta tanto que acaba saindo pelos dedos, ou seja, sai do controle e você não tem controle nenhum. Você perde totalmente o controle. Quando a gente perde o respeito do filho, nós perdemos sobre ele o controle totalmente. Então, irmãos, eu sei que não é fácil a gente criar filhos. Se é ruim o excesso, a permissividade também é ruim. Porque se você dá liberdade ao filho de fazer tudo, se os pais dão liberdade de fazer tudo, não pode tocar no meu filho, porque meu filho ninguém toca. Meu filho é diferente de todos os outros. Então, essa permissividade dos pais, tem pais que são muito liberais, né? E solta, e o filho não tem freio. Eu não sei o que é pior, se é a severidade ou se é a permissividade. Porque aí você corre o risco, nessa permissividade excessiva, de formar um pequeno tirano. Esse filho vai crescer egoísta. Essa criança vai crescer sem saber o que é limites. Essa criança vai crescer sem saber o que é o respeito pelos mais velhos. Em casa, a mãe não é autoridade. Em casa, o pai não é autoridade. Porque educação começa no dia que a criança nasce, que sai lá do berçário e vem para dentro de casa, aí começa um processo de relacionamento, de educação. Aí começa uma escola em que vai mostrar princípios e valores, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, o que é conveniente, o que não é conveniente, o que é inconveniente. Mas se os pais, eles são liberais demais e permitem tudo, amanhã esse filho não vai obedecer professor em sala de aula, não vai obedecer polícia na rua, autoridade na rua, pode correr o risco de ser um marginal e muito menos vai reconhecer autoridade na igreja. Não vai reconhecer nem mesmo Deus como autoridade. A hora que você sentar com seu filho para falar de Deus, ele vai se enraivecer, vai ficar furioso, vai te chamar de pessoa quadrada,
e que tem seus conceitos sobre Deus, e nem a autoridade de Deus ele vai respeitar. Então, eu não sei o que é pior. Se esse excessivo, essa exigência excessiva dos pais, ou se é a permissividade dos pais diante de um anseio de liberdade do filho. Por isso diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, a gente não pode deixar a Bíblia em lugar nenhum, distante dos nossos filhos. Nós não podemos deixar as verdades bíblicas distante dos nossos filhos. Isso funciona tanto, isso é tão válido, que a Bíblia diz em Provérbios, ensine o teu filho o caminho que deves andar, e quando for velho, não se desviará dele. Especialmente quando nós ensinamos o caminho dentro da palavra. Aqui você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem os recursos de Deus, você tem a oração, você tem a palavra, mas primeiro você tem que ensinar. Você precisa ensinar. Criação de filho, eu confesso para você que não é fácil. Mas esta dupla, disciplina e admoestação do Senhor, funciona, queridos. Funciona. A responsabilidade dos seus pais é levar seus filhos desde a infância à maturidade do caminho cristão. Mas tem quantos pais não ora com os filhos, não senta com os filhos para ler a Bíblia, desde criancinha, em vez de dar uma Bíblia para seu filho, de dar material cristão para seu filho, compra revólver, compra espada, é isso que compra para o filho. Eu fico assim escandalizado quando eu vejo criança chegando na igreja com revólver. Que isso, querido? O que o pai está ensinando para o filho? Amanhã, se tiver um filho violento dentro da sociedade, foi ele que treinou esse filho para violência. Já viu? Os filmes que ensinam para a criança, a orientação que a televisão não policia os seus filhos, dos seus telefones, dos seus jogos, só jogos de violência, de guerra, de matar, de brigar. A Bíblia diz, olha, esse negócio funciona. Se você ensinar, é nisso que ele vai ficar depois de adulto. Bom, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Nós temos mais uns minutinhos ainda, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, o que Paulo vai trazer agora é assustador, viu? É assustador o que Paulo vai trazer. Hoje não é comum isso nos nossos lares. Nem todas as nossas famílias têm empregados que moram com a família. Eu já tive um tempo empregado que morava conosco, né? Estava com a gente. E quando nós viajamos, mudamos, aí disse, não, eu vou junto com vocês. E viagem longa. Saímos de Brasília, fomos para o Paraná. Aí disse, eu vou junto. Eu estou com vocês, dentro da sua casa. Então, uma pessoa dessa, no que segue agora, ela é incorporada ao seio da família. O que vale para os filhos, vale também para essa pessoa. Isso aqui na igreja é muito difícil. O que é que Paulo vai ensinar aqui, queridos? Paulo vai dizer o seguinte, ele vai combater um problema na nossa igreja, nossos relacionamentos chamados preconceito. Preconceito. Eu conheço famílias de estar dentro dessa casa, almoçar, jantar, tomar lanche, frequentar casas, em que a empregada doméstica sentava à mesa para o almoço, sentava à mesa para o jantar, sentava à mesa para o lanche. Quando a família sentava, tinha uma cadeira da empregada doméstica. Hoje chama-se secretária, hoje tem outros nomes, mas era empregada doméstica.
essa empregada doméstica, hoje é diarista, qualquer coisa assim, tá? Sentava à mesa, junto com todo mundo, comia juntos. Eu confesso a vocês que eu conto aqui nos dedos das mãos famílias que eu vi isso. Porque na maioria dos exemplos, a família come, o que sobra, a empregada come, a secretária doméstica come, ou a diarista come. O que sobrar, depois todo mundo comeu, aí depois ela come sozinha, num cantinho, separado, parece que escondida. Sabe o que Paulo vai combater aqui? É exatamente isso. É isso que Paulo vai combater. Porque na família, esse tempo bíblico aqui, tinha a figura do escravo. Todas as famílias mais com poder requisitivo maior tinha os seus escravos. E o que aconteceu, queridos? Mas era escravatura mesmo, eles eram comprados, eles eram vendidos, eles eram uma moeda de troca. Escravo não valeria nada naquela época, não é? Socialmente falando. Só que quando a igreja surgiu, esses escravos ouviram a mensagem, receberam Jesus como Salvador e foram para dentro da igreja. E aí? E daí? Como que a igreja vai relacionar-se com os escravos? Porque uma coisa é relacionar com o senhor do engenho. A outra coisa diferente é relacionar-se com os escravos. Eles se converteram e eles foram para a igreja. E a igreja teve uma dificuldade com essa escravatura dentro dela. Mas a igreja teve que parar, sentar e abrir os olhos para essa questão. E Paulo aqui vai dar uma palavra para eles e para os patrões deles. Para os escravos, Paulo vai dizer assim: olha, quando você estiver trabalhando, esse trabalho rude, duro, difícil, trabalho que ninguém quer fazer, né? De capinar roça, plantar, colher, esse trabalho debaixo do sol, debaixo da chuva, que todo mundo dá o pé e por isso vai lá no mercado, compra um escravo, leva exatamente para ele fazer o que ninguém quer fazer. Quando você estiver fazendo isso, faça como você fosse servo, não do homem, mas de Cristo. Está no versículo 6, né? Faça de coração. Faça como sendo a vontade de Deus. Como se fosse para o Senhor. Não como para o homem. Porque vocês vão receber uma recompensa. Vocês recebem a recompensa dos homens, não tem salário, mas tem a comida, tem a roupa. Né? Vocês vivem, trabalham pela roupa e pela comida, mas vocês recebem isso todo dia. Mas vocês fazendo isso da melhor maneira possível, agora como servo de Cristo, vocês vão ter um galardão lá na eternidade. Mas aí no versículo 9, Paulo esquece o escravo e pega o senhor do engenho, da senzala, o senhor da senzala. E diz assim: de igual modo, vocês precisam proceder para com eles. E pare de ficar ameaçando esses servos. Que ameaças são essas? Chicote, chicote, algema, senzala, brutalidade, disciplina em cima deles. Se vocês não fizerem, ficar sem comida, ou dormir lá na chuva, sabendo que o Senhor deles é o mesmo Senhor de vocês. O Deus dele é o mesmo de vocês. Está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Queridos, aqui é uma mensagem dura. Tá? Você pegar escravos
De repente eles estão na igreja, sentados ao seu lado, cantando, e a igreja tem um olhar preconceituoso para com eles em razão da classe pequena. Mas não é isso que a gente vê hoje também. Não é isso. Empregada doméstica. É interessante que eles têm resistência, né? Em casa, eu sempre cobrei da minha esposa. Coloca aqui na mesa. Eles têm tanta dignidade quanto nós. São tão humanos como nós. É almoço? Para tudo. Senta aqui e come com a gente. Olha, tem empregados aqui, não vem. Não sei se é por vergonha, não sei se é por receio, não sei se é por sentimento de inferioridade. Mesmo que você tente trazer essas pessoas de forma carinhosa para o seio da família, parece que essas pessoas têm dificuldade de quebrar barreiras. Parece que sim, parece que existe uma barreira entre elas como secretárias, como diaristas, e nós como patrões. Se tem barreiras, nós somos responsáveis por essas barreiras. Nós somos responsáveis por isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Mas tem pessoas que são orgulhosas, que são soberbas. Se for para sentar à mesa e almoçar conosco, eu dispenso, fico sem empregado, sem diarista, mas não senta. Que é isso? Que é isso? Eles são tão importantes quanto nós. E o problema aqui é Paulo está trabalhando. Foi um pouco difícil para a igreja. Eu quero dizer para vocês que a igreja teve dificuldade de trabalhar com isso. Porque a escravatura, queridos, ela já era aviltante por natureza. A escravatura agredia a personalidade. A escravatura agredia esse senso de liberdade. A escravatura agredia a personalidade. A escravatura agredia a vontade do indivíduo. Eu não tenho o direito de ser livre. Eu preciso viver realmente em algemas quando tem tanta gente livre. Deixa eu te levar para um texto por causa de uma palavra que aparece lá. É Colossenses capítulo 3, versículo 11. Tem uma palavrinha que aparece lá, e eu quero ler esse texto em razão dessa palavra. Falando sobre a nossa comunhão em Cristo, ele diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu. E olha que essa barreira só Deus para derrubar. Circuncisão nem incircuncisão, que é um processional religioso. Bárbaro, quem não era grego, cita, essa é a palavrinha. O que é cita? Cita, escravo, livre. Seja cita, seja escravo, seja livre. O que é cita? Você sabe? Já teve curiosidade de olhar no dicionário? O que é cita? Cita era um grupo de escravos rudes, brutos, que viviam às margens do Mar Negro. Aquela turma que dá uma amansada que ninguém queria, porque os caboclos eram rude mesmo, eram brutos e não amansavam. Esses escravos estúpidos, indomáveis, é que são chamados de citas. Então, assim, era a escória da escória. Até esses o Evangelho pega e traz para a nossa convivência. E aí Paulo diz, olha, em Cristo não tem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem o cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. E aí, versículo 28, capítulo 3 de Gálatas, vai dizer assim, destaque, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando nós trazemos, queridos, isso para dentro da igreja,
eu imagino que você já teve a oportunidade de ver quantas pessoas já sofreram e sofrem preconceitos dentro da igreja. Se hoje, que não tem escravatura, a gente não vive essa imoralidade aqui, né? A princesa Isabel já assinou a libertação dos escravos, quanto tempo? Mas, queridos, o Brasil é preconceituoso. E o Brasil vai demorar a vencer problema de preconceito. A igreja é preconceituosa. Você sabe, tá? Que a igreja tem esse problema. Meus irmãos, é uma visão carnal, arrogante, vaidosa. Porque todos nós, independente da cor da pele, independente da cor dos olhos, independente do tipo do cabelo, independente das condições sociais, nós somos o mesmo ser. A nossa essência é a mesma, queridos. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. A gente não pode olhar para as pessoas que são miudezinhas, até pelas condições sociais que vivem. Elas não são culpadas disso. Mas não tiveram a sorte que muitas pessoas têm dentro da igreja. Custa a igreja abraçar essas pessoas com carinho. Custa a igreja abraçar essas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil abraçar determinados grupos, não é? A gente pode trabalhar aqui com questões sociais. Eu vou trabalhar com outros grupos. Por exemplo, esses homossexuais. Tem um preconceito inimaginável, não é? Desse até mesmo que se convertem, vão para a igreja, mas ninguém acredita nessa conversão. Por que não acredita? Eu ouvi o testemunho, eu nem imaginava, nunca passou pela minha mente que o vocalista daquele conjunto que esqueci o nome do conjunto, aqui pertinho de nós, do Gama, Shot Santo. Nunca imaginei que o vocalista do Shot Santo tivesse aquele testemunho. É assim um negócio horroroso. Eu não sei quantas pessoas teriam coragem de abraçar aquele vocalista dentro da igreja. Mas ele tem uma música lá que honra o pastor Jean, porque foi o pastor Jean que o levou a Cristo. Mas, irmãos, então como que você dá conta de abraçar uma lésbica, você dá conta que se converte a Cristo, um homossexual que se converte a Cristo, você dá conta de abraçar um bandido que se converte a Cristo, né? um líder de tráfico de drogas, esses traficantes, esses estrupadores que se convertem a Cristo, essas prostitutas que se convertem a Cristo. A igreja dá conta de abraçar esse pessoal? Eu sei que é um negócio assim muito complicado, né? Mas a igreja os apóstolos tiveram que regulamentar essa questão da escravatura dentro da igreja. Veja lá a questão de Onésimo. Veja a questão lá de Onésimo. Como Paulo chega e dá uma dura lá naquele patrão. Fala assim, olha, eu sei, pois está minha conta, mas eu sei que você é devedor de mim. Mas coloca na minha conta o prejuízo que ele te deu. Então, meus irmãos, a igreja regulamentou e precisou regulamentar. Agora, uma coisa é a igreja regulamentar e outra coisa é esse negócio funcionar. Porque regulamentar é uma coisa, como Paulo está regulamentando aqui. Outra coisa, esse negócio na prática funcionar. E hoje, as nossas igrejas, elas resolvem esse problema dessa barreira cultural, resolve essa questão desse distanciamento de hábitos, de procedimentos. A nossa igreja dá
conta de trabalhar isso. Quando eu estou falando nossa igreja, não é que eu pastoreio, não. Eu estou falando aqui a igreja evangélica no Brasil e no mundo. Ao corpo real de Cristo. Qual é a postura? Tudo bem que tem pessoas que trabalham com esse pessoal, tá? Esses moradores de rua, eu sei que eles precisam de passar por uma recuperação, por uma socialização. Eu sei que eles precisam ser encaminhados. Mas até para caminhar, tem que ter suporte financeiro, suporte econômico, lá tem despesas, lá envolve finanças, tudo isso. Mas depois que eles são recuperados, vão para onde? E a igreja consegue receber essa turma e acreditar neles, e acreditar na conversão deles. É um desafio, queridos. É um desafio. Se você quiser uma boa discussão para isso, não vou ler o texto, que ele é grande, Colossenses 3, do versículo 22 até o final, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o final. Esse texto de Pedro 2 é um texto maior. A forma mais efetiva encontrada pela igreja para atenuar o problema da escravatura em seu seio foi o trabalho de conscientização dos patrões, e aqui dos cristãos. Tá? Eu sei, queridos, que a igreja precisa trabalhar esses sentimentos ruins de postura, desumana, desarmoniosa. A igreja precisa ser madura, porque no final, todos nós somos membros do mesmo corpo, todos nós temos as mesmas promessas de Deus, todos nós vamos morar na eternidade juntos, né? Todos nós juntos. E nós precisamos ter maturidade para a gente conviver com pessoas que nós julgamos ser desagradáveis, inconvenientes. Tem na igreja? Tem, eu concordo com você que tem, mas a gente precisa ter maturidade para trabalhar com as pessoas que lá no fundo estão julgando que elas são inconvenientes e que a distância é o melhor caminho. A Bíblia diz não, definitivamente não. A proposta de Deus é relacionamento saudável com todos. Isso é possível debaixo da unção do Espírito Santo. Olha, terminando aqui essa live, eu preciso dizer para você o seguinte, para a gente vencer tudo isso, só a próxima live, na segunda-feira, às 20 horas, que é sobre aquela batalha espiritual. Nossa guerra, queridos, Paulo vai dizer assim, uma guerra espiritual em todas as dimensões. E a gente vive comprometidos com essa guerra espiritual. Então, nós vamos ver que guerra é essa. Bom, queridos, vocês sabem o seguinte, para a gente cumprir tudo que está em Efésios, pensa numa batalha espiritual. Que batalha é essa? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder e ver a amargura de Deus. A gente vai trabalhar com essa, e aí é o fechamento do estudo no livro de Efésios. A gente termina, então, na segunda-feira, às 20 horas. Ok? Se Deus der vida e saúde. Eu quero orar com vocês, quero orar pela família de vocês. Eu sei, irmãos, que os assuntos que a gente trabalhou aqui não são assuntos fáceis, não é? Esposo com esposa, vice-versa, pais, filhos, vice-versa, e envolvendo aqui as pessoas que estão dentro da nossa casa. Né? As pessoas que estão debaixo do nosso teto, nós somos responsáveis por elas, não só do ponto de vista social, financeiro, mas do ponto de vista espiritual. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, eu vou orar em seu favor neste momento. Pai, nós queremos te louvar pela bênção chamada família. Embora, Senhor, ela seja o laboratório de muitas feridas, de muitas tensões, de muitas lutas, brigas, que terminam com separações irreconciliáveis, uns continuam amigos, outros continuam, Deus, com laços rompidos,
mas pedimos a misericórdia do Senhor. Nessa batalha que enfrentamos, ajude os teus filhos, ajuda-nos a cada dia a sermos humildes, a sermos mais crentes, a sermos, ó Deus, mais espirituais, a dependermos do Senhor naquilo que as nossas forças falham, que os nossos recursos falham, que as nossas armas humanas não funcionam. Queremos, ó Deus, depender do Senhor. E abençoe os que nos ouvem. O Senhor conhece a estrutura dos lares que nos ouvem neste momento. Ó Deus, nós precisamos de Ti. A nossa família precisa do Senhor. E nós estamos abençoando essas famílias. Abençoando os pais, as mães, abençoando os filhos, neste contexto tão difícil de criar filhos. Que o Senhor dê graça a cada um. Que o Senhor dê sabedoria aos pais. Ó Deus, e temor aos filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde de todo mal, que o Senhor te livre de todo mal. Fica aqui a nossa gratidão por ter estado conosco. Grande abraço. Encerramos aqui a nossa live, em nome do Senhor Jesus.